Veja, então não é reclamação, não, é constatação dos fatos. É mera constatação dos fatos. Na primeira vez que eu tento retornar ao Ministério, à atividade, não faria diferença ainda eu achar se eu tinha que ter quando começam ataques contra a minha pessoa e eu ainda estava em Ministério, não faz diferença naquele momento eu achar se eu deveria permanecer na atividade ou não e não sair dela antes. Por quê? De qualquer forma, eu já havia sido atacado por não retornar, sabendo da informação dos mandamentos. Então, assim, ali não fazia e não faria e não fez diferença, na verdade, no primeiro retorno, porque eu já seria forçado a retornar por outra coisa pela argumentação que era lançada contra mim, né? Em relação ao não retornar, não ao permanecer. De qualquer forma, a opinião sobre permanecer ou não foi alterada, no sentido que eu não deveria ter permanecido no ministério, ou essa minha opinião não foi alterada, ou mesmo que ela tenha sido alterada, ela foi alterada por pouco tempo. Eu não lembro de ter mudado opinião nesse sentido. E se aconteceu, durou muito pouco tempo. Então, primeira coisa. Não adianta pegar, não sei o que, filmagens. Eu não lembro de ter alterado a minha posição. Nesse sentido, cheguei a cogitar o argumento, não lembro de ter fixado essa alteração de opinião. Não lembro. E se ocorreu, não era importante para o primeiro retorno, porque eu já retornaria pela crítica de eu não ter falado dos mandamentos depois, uma vez que eu descobri sobre esse argumento, eu não retornei para falar. Então isso já seria motivo para retornar. Então isso não fez diferença, porque como eu falei, desde o início da crítica até hoje, a maior parte do tempo, pelo que eu lembre, pelo que eu sei, é de que eu não deveria ter permanecido no ministério. Essa opinião que durou até hoje, né? Creio eu. E se foi alterada, foi por pouco tempo. Se eu desacreditei disso em algum momento. Eu posso acreditar e desacreditar em qualquer momento. A questão é você não mudar o que você acredita. Se eu acreditei em um momento ou outro, não, por alguns dias, para mim isso não realmente não faz muita diferença. O que importa é a opinião geral. A que dura mais tempo, até onde eu entendo e até onde eu lembro do que eu realmente eu pensei. Se a opinião que foi mais tempo foi a opinião de que eu deveria ter permanecido no ministério, não, aí é uma opinião que depois eu mudei e acho errada. Né? Se essa durou mais tempo, mas eu acho que não. Pelo que eu lembro, isso ou eu nem mudei, ou se mudei foi por pouco tempo. Então, é isso aí. Então, não, isso não me. Aí que tá, uma opinião que não é tão importante, porque isso não seria o suficiente. Né, ou seria o suficiente, mas não aconteceu porque se eu tivesse mudado a minha posição sobre permanência ministerial, de qualquer forma, eu já teria a opinião de retornar, porque eu fui criticado na questão do retorno. Isso também seria um motivo para o retorno, já que eu tinha novas informações agora. Né? Então, a questão é essa. Eu já teria motivo para fazer o retorno de qualquer jeito. Então, eu acho meio vago esse questionamento quando feito contra a minha pessoa. Eu não acho que, no geral, eu mudei a opinião. E se mudei a opinião, eu voltei logo depois a acreditar na minha opinião anterior sobre de que eu realmente deveria ter saído e não permanecido na atividade ministerial por conta de ataque. Valeu.